O ex-ministro Ciro Gomes anunciou hoje em pronunciamento que, pasmem, não irá desistir de sua candidatura à presidência da República como resposta ao que chamou de gigantesca e virulenta campanha para deixar a disputa. Minha candidatura está em pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e futuro amedrontador, disse o ex-ministro e ex-governador do Ceará. O pedetista vem sendo pressionado por ex-apoiadores e personalidades políticas da América Latina a desistir de concorrer em prol do voto útil em Lula e que tem chances de vitória no primeiro turno. Ciro, no entanto, se nega a realizar esse movimento e no discurso citou nominalmente os adversários a presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chamando-os de força do atraso. Ele também disse que o atual presidente é a cria maligna de Lula. Vamos deixar o Ciro Gomes falar por si só. A gente tem uma sonorinha. Vou soltar pro pessoal do DAI e pro pessoal que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais. Vamos ver o filminho. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. No regime de 2 turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores. E, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a 2 blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo, para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa. Tenho um compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor e nada me amedrontará nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Então, a gente separou esse trechinho, essa fala foi feita hoje pela manhã, figurou a tarde inteira nos trending topics das mídias digitais. E daí, o Celestino, ele anunciou importante pronunciamento para a população brasileira, mas disse exatamente o que vem falando reiteradas vezes desde o começo da campanha. O que tem de tão diferente dessa vez? A Ciro está sinalizando para 2026. Ele participou de algumas manifestações em 2021 com o pessoal do MBL. Isso é o modus operandi daquela turma lá que teve um integrante que apanhou do Boulos ontem, se não me engano, um menino de 15 anos, covardemente espancado, né, pela turma da esquerda, a qual o Ciro já participou. Né? O Ciro sinaliza virtudes, mas é mais do mesmo. Então ele está querendo ocupar o espaço que vai ser deixado pelo ex-presidiário, ladrão, que vai perder domingo nas urnas. E é mais do mesmo, não vai mudar nada, né, Ciro? Porque você é odiado tanto por um lado como pelo outro. Você quer sinalizar que o presidente Bolsonaro é cria de um ladrão? Me fala um ato, né, covarde do presidente Bolsonaro ou de corrupção do governo Bolsonaro. Então ele trouxe essa coletiva aí para falar exatamente o que você disse, mais do mesmo. Ciro Gomes é uma caricatura, né, de um coronelismo que está sendo devastado, né, depois de 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, que mostrou, escancarou, né, como que é feito a política no Brasil e o sistema podre jurídico, né, de mídia, que faz parte, aquele grupo que a gente já sabe. Celestino, francês, objetivamente também. O Ciro é um escalador político e ele falaria mal de quem estivesse na frente dele. Podia ser a Tebet, podia ser outra pessoa, ele ia falar mal a mesma coisa, porque ele é virulento, ele está tentando reencarnar um lampião do Nordeste lá, que é o jeito de agir deles lá.
Só que ele não tem novidades. A novidade é que é um cara que já escalou aí por 9, 10 partidos políticos e continua procurando. Onde tem um caixote, ele sobe. Onde tem um microfone, ele fala. Onde tem a luz, ele faz suas micagens lá. E ele quer aparecer, manter o espaço, como bem disse aqui o nosso amigo, manter o espaço para futuras candidaturas. Com certeza vai ser candidato a governador do Ceará e lá em 2026, embora o Neto não concorde, ele vai ser novamente candidato à presidência. Está procurando seu espaço e o jeito dele atacando os outros ao invés de fazer proposições. Professora Luciana. Ele está fazendo política. Ele já apoiou o Lula outras vezes, viu que a estratégia não deu certo, que o Lula está super queimado, e agora ele está querendo se colocar como uma via alternativa ao Lula. Ele quer abocanhar os votos do Lula. Ele poderia até chegar um dia à presidência se ele tivesse aproveitado bem a chance dele como ministro da Fazenda do governo Itamar. E ele não fez nada lá, né? Então todo mundo já sabe quem é ele. Ele não tem chance nenhuma. Então o que ele quer agora é se mostrar como uma via alternativa, porque terceira via nós não temos, né? Então ele quer que seja ele. Ele está fazendo simplesmente política, mudando a estratégia. Professor Itamar. O Ciro é raposa, né? Ele sabe pautar a imprensa, inclusive. Ontem à noite ele soltou essa nota que ele iria fazer um pronunciamento muito importante à nação. Até aproveitei, fiz um vídeo em cima e deu uma boa visibilidade, deu bastante visualizações. Hoje, novamente, ele vai fazer o pronunciamento, faz um pouquinho atrasado para ganhar mídia, para ficar aquela expectativa. E é isso que, eu não lembro que foi o próprio Celestino que colocou, está de olho em 2026, né? É o momento, ele sabe que essas lideranças de esquerda que estão aí vão passar, né? O Lula derrete agora, e ele, como é um pouco mais novo, tem chance ainda de se candidatar em 2026. Como ele é presidente de um partido que tem até um número significativo de, digamos, diretórios e, portanto, de parlamentares, ele, como presidente de partido, ele tem um bom cargo. E talvez para ele é mais... E um bom salário, inclusive, né? E é mais conveniente para ele do que propriamente ocupar um cargo de deputado, que seria, digamos, esperar dele hoje, agora em 2022. Né? Então, ele fez, para surpresa de ninguém, ele se manteve candidato e ele está descendo o sarrafo no Lula, e isso está deixando muita gente incomodada. Porque ele bater no Bolsonaro nem é surpresa para ninguém, afinal ele é um cara de esquerda e Bolsonaro de direita. Agora, essa divergência com o Lula, esquerda com esquerda, é muito interessante. E isso foi sempre ao longo da história. A esquerda, na hora crucial, eles votam juntos, mas ao longo da história eles vão se pegando. Resta ver Stalin e Trotsky. Só fazendo uma rápida correção, professor, o presidente do PDT é o Carlos Lupe, não Ciro Gomes, tá? Não, mas ele tá certo. Isso aqui ele é um funcionário, ele ganha do PDT, acho que 22 ou 23 mil reais. Sim, só para deixar, porque ele não tá na presidência, né? Vou passar pro Luiz Neto. A presidência hoje, 2022, de Ciro Gomes, objetivamente, Neto, ela tem algum impacto político ou é mera vaidade? Paulo, perdão. Vitor, eu vou um pouquinho na linha do professor, mas eu acho que não é nenhuma questão de vaidade, é uma questão de necessidade aí de ocupação do espaço político, né? O Ciro Gomes, ele está numa tentativa reincidente ao longo dos anos de tentar ocupar um espaço político e devido aos históricos de renúncia, de desistência dele nas eleições, hoje se chama muita atenção para o pronunciamento dele à nação na expectativa de que ele desistisse mais uma vez dessa tentativa de chegar ao Palácio do Planalto, tendo em vista que novamente ele é o cavalo azarão desta corrida. Né? Sabemos que a eleição ela nunca esteve tão polarizada e não vai mudar nada, faltando uma semana para as eleições, a não ser que aconteçam fatos aí que de verdade influenciem drasticamente aí no processo eleitoral. Agora, o que deve chamar a atenção é que a postura do Ciro Gomes, ela é mais do mesmo. Ela é mais do jogo político, ela é o mesmo da politicagem que a gente sempre viu no Brasil. Esse estilo coronelista de ser, de impor, eu faço, aconteço, bota medo nos grupos políticos. Talvez seja por isso que ele nunca foi o candidato do Lula. É a dificuldade de controlar um cara que pensa que está acima do bem
bem e do mal. A gente sabe que taxar aí as grandes fortunas, como é um dos objetivos dele, uma das promessas de campanha, não é tão simples. Envolve o interesse de várias pessoas e a necessidade de aprovação do Congresso Nacional, entre outras situações. É por isso que o Haddad foi o candidato do Lula, é por isso que a Dilma foi o candidato do Lula, e é por isso que ele não teve espaços de decisão, mesmo sendo muito qualificado. Eu acredito que é um cara técnico, experiente, qualificado, para talvez chegar um dia a esse cargo. Neto. Mas só para finalizar, acredito que o PDT estar com o Ciro Gomes é porque o PDT é um dos únicos partidos, quem conhece o partido político, que mantém a regra ideológica da coisa, as normas. Então, assim, o PDT ele funciona de forma organizada e cumpre-se o que está em seu estatuto.